Olá pessoal, bom dia, muito prazer. Meu nome é Samuel Cortes, professor de Direito do Consumidor aqui do nosso curso. Um grande prazer ter vocês aqui conosco para trabalhar o direito do consumidor de modo a atingir esse nosso primeiro grande objetivo, que é a aprovação na primeira fase do concurso da OAB. É um concurso que cada vez mais vem exigindo um conhecimento maior dos candidatos, tá? E por isso o nosso trabalho aqui será bem específico, voltado para essa primeira fase no que concerne ao direito do consumidor. Tá? Meu nome é Samuel Cortes, eu vou colocar meu e-mail aqui à disposição de todos vocês. Fiquem literalmente à vontade de me contactar, de me mandar e-mail, seja de maneira pessoal ou através do próprio curso. Na medida do possível, estarei respondendo e sanando as dúvidas que porventura tenham ficado após as nossas aulas, nossos encontros. Então, meu e-mail está aqui para quem quiser, é samuel@cortessadvogados.com.br. Fiquem à vontade, é um prazer enorme estar aqui para ajudar vocês estudando o direito do consumidor. Ao longo desses nossos encontros, eu vou passar para vocês uma visão geral, ainda que de maneira bastante objetiva, do direito do consumidor, visando justamente essa primeira fase, essa prova específica do concurso da OAB. E para começar o estudo do direito do consumidor, como toda e qualquer matéria, como todo e qualquer tema, o estudo do direito do consumidor ele se inicia pelo texto constitucional. Vamos verificar desde logo como o direito constitucional, como a nossa lei maior, como a Constituição da República regulamenta, como ela prevê, como ela trata o direito do consumidor, para a gente já começar a formar uma ideia de como interpretar o direito do consumidor. Independente de eu conhecer ou não as regras específicas previstas na Lei 8.078 de 90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, mais do que especificamente conhecer as regras previstas nessa lei, neste Código de Defesa do Consumidor, é importante saber como interpretar o direito do consumidor, como visualizar o direito do consumidor, como pensar na figura, na proteção da figura desse sujeito diferenciado que é o objeto de proteção, que é o nosso consumidor. Então, o início do estudo do direito do consumidor passa justamente pelo texto constitucional. E lá pelo texto constitucional, o primeiro dispositivo legal de suma importância a ser trabalhado é o artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República, que está lá dentro dos capítulos dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Quando diz o seguinte, artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, repare, a promoção da defesa do consumidor é um direito e uma garantia individual de todos nós. Missão essa que cabe a todo o Estado, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, cabe a todos os atores da sociedade, inclusive aos fornecedores. Repare, a promoção da defesa do consumidor, esse sujeito especial, é, portanto, um direito e uma garantia individual. É uma cláusula pétrea, ou seja, o grau, o nível de proteção que eu já tenho hoje estabelecido no texto constitucional, bem como na Lei 8.078 de 90, não pode ser, de maneira nenhuma, objeto de retrocesso, sob pena de se ter violado aquele famoso princípio constitucional da vedação ao retrocesso. Então, se, por exemplo, eu tenho hoje um prazo prescricional para se buscar indenização pelo fato do produto ou fato do serviço de 5 anos, previsto no artigo 27 do CDC, pode lei ordinária ou tratado internacional buscar reduzir esse prazo? Não, não pode. Por quê? Pois seria um retrocesso no grau de proteção ao sujeito especial, ao consumidor, que eu tenho hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, essa é uma primeira e grande importância de saber que o direito do consumidor, a tutela do consumidor, é um direito e uma garantia individual, portanto, é uma cláusula pétrea. Mais que isso, vai lá agora no seu artigo 170, inciso 5º,
que você vai verificar que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência dignas, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios, princípios esses que devem se harmonizar, de modo que eu tenha uma ordem econômica se desenvolvendo de maneira válida e constitucional. E diz: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, mas a função social da propriedade, a livre concorrência, o estímulo, o fomento à livre iniciativa, ao empreendedorismo, deve respeitar o quê? Inciso 5º, a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor é um princípio da ordem econômica. A ordem econômica só se justifica de maneira válida e constitucional se a defesa do consumidor for respeitada, ou seja, se o consumidor tiver respeitado os seus direitos básicos, que mais à frente nós vamos verificar. Então, repare a importância do direito do consumidor para o nosso ordenamento jurídico. Repare a importância, portanto, da Lei 8.078 de 90 dentro do nosso ordenamento jurídico. Mais que isso, vai lá agora no seu ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e verifica aí o que dispõe o seu artigo 48, quando diz: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Elaborará Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Partindo de todo esse arcabouço constitucional, chega-se agora o momento de verificar qual é o status hierárquico que o Código de Defesa do Consumidor possui dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso é importante para nós conseguirmos dirimir eventuais conflitos aparentes de norma. Sim, porque todo e qualquer conflito de normas, a gente sabe que ele é meramente aparente. Eu devo sempre buscar, nesse critério de interpretação, aquela que melhor se harmoniza com os valores constitucionais. Dentre eles, o nosso caso, a defesa do consumidor. Repare, não foi à toa que o artigo 48 do ADCT determinou ao Congresso Nacional a promulgação de um verdadeiro Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Ele poderia ter determinado a elaboração de uma simples lei, de um simples estatuto, mas não. O Congresso Nacional elaborará Código de Defesa do Consumidor. Quando o Congresso Nacional elaborou um Código de Defesa do Consumidor, afirma a doutrina, criou-se, inaugurou-se um microsistema próprio, peculiar, composto por princípios e regras próprias e específicas, tendentes a tutelar um sujeito também especial, um sujeito mais fraco, um sujeito, portanto, vulnerável, que se chama consumidor. Então, repare, o Código de Defesa do Consumidor tem como principal objetivo a proteção do sujeito vulnerável. Tem como principal objetivo a proteção do sujeito mais fraco da relação jurídica de consumo, onde eu sempre tenho de um lado uma parte mais fraca, chamada de consumidor, e uma pessoa mais forte do outro lado, chamado de fornecedor. Repare, foi a própria Constituição Federal, quando determinou a elaboração de um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quando colocou a defesa do consumidor, erigiu a defesa do consumidor a status de direito e garantia fundamental, quando afirmou ser princípio da ordem econômica a defesa do consumidor, que esse sujeito especial, por diversos fatores históricos, é um sujeito vulnerável, é um sujeito mais fraco e que, portanto, necessita de uma proteção especial por parte do Estado, necessita de uma proteção especial por parte de todos aqueles que, de alguma maneira, participam da relação jurídica de consumo, dos diversos membros, dos diversos órgãos que integram o chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
associações de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias especializadas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele inaugurou, quando da sua entrada em vigor, um verdadeiro microsistema peculiar, uma sobreestrutura jurídica que tem incidência sempre que eu estiver diante de uma típica relação jurídica de consumo. Sempre que eu tiver, portanto, de um lado, um sujeito mais forte, chamado de fornecedor, e um sujeito mais fraco, chamado de consumidor. Então, repare, quando do estudo do Código de Defesa do Consumidor, vai ficar bastante claro que o Código de Defesa do Consumidor é, na verdade, uma norma eminentemente principiológica. Você não vai encontrar dentro do Código de Defesa do Consumidor uma linha sequer sobre contrato de transporte, uma linha sequer sobre contrato de seguro, uma linha sequer sobre contrato de incorporação imobiliária, mas ninguém duvida que essas relações podem, na maioria das vezes, se caracterizam como uma relação jurídica de consumo. O que significa dizer que o Código de Defesa do Consumidor, no que concerne a sua incidência no ordenamento jurídico, ele terá lugar. Pouco importa o tipo de relação jurídica, o tipo de negócio jurídico que está sendo ali desenvolvido, sempre que eu estiver diante de uma relação jurídica de consumo. É como se o ordenamento jurídico fosse esse grande círculo e o Código de Defesa do Consumidor fizesse um corte por todo o ordenamento jurídico, irradiando sua malha principiológica, sua malha protetiva. Sempre que eu tiver, de um lado dessa relação jurídica, um sujeito mais forte, chamado de fornecedor, e sempre que eu tiver, de um outro, uma pessoa mais fraca, chamada de consumidor. Pouco importa o poderio econômico daquele que eu chamo de consumidor. Isso é uma noção importante para eu já ter desde logo em mente. O conceito de consumidor não passa necessariamente pela capacidade econômica do consumidor, que em algumas situações pode até mesmo ser maior do que a do próprio fornecedor. Então essa é uma noção que eu tenho que ter desde logo em mente. O conceito de consumidor não se confunde com poderio econômico. Não é isso. Mais à frente a gente vai verificar o que se entende por consumidor, o que é de suma importância. É uma noção introdutória, mas você necessariamente tem que saber o que é o consumidor quando eu estou diante de uma relação jurídica de consumo. Por quê? Porque eu só posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu só posso aplicar a malha principiológica protetiva direcionada a esse sujeito especial se houver necessidade. Esse Código de Proteção e Defesa do Consumidor, essa Lei 8.078 de 90, ela foi pensada, ela foi editada, foi elaborada com os olhos voltados à proteção exclusiva desse sujeito mais fraco. Que se chama de consumidor. O fornecedor, dentro de uma relação jurídica de consumo, não pode usar o Código de Defesa do Consumidor a seu favor? Não pode. Mas por que não pode? Se é uma relação jurídica de consumo, o Código de Defesa do Consumidor não está aí para reger toda e qualquer relação jurídica de consumo, incluindo o fornecedor? Parêntese, o Código de Defesa do Consumidor ele está aqui não para regular o consumo como um todo. O Código de Defesa do Consumidor ele está aqui com a intenção de tutelar esse sujeito. Repare, o Código de Defesa do Consumidor, meus amigos, é uma norma especial. Sim, é uma norma especial. Em razão da matéria que ele busca tutelar, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma especial em razão da matéria, em razão do contrato de transporte, contrato de seguro, incorporação imobiliária, compra e venda? Não. O Código de Defesa do Consumidor não é uma norma especial em razão da matéria. Código de Defesa do Consumidor é uma norma especial, sim, mas em razão de quem? Da pessoa que ele busca proteger, da pessoa que ele busca tutelar. Repare o seguinte, algo que você nunca pode deixar de ter em mente quando você for interpretar qualquer
relação jurídica onde se tenha de um lado um consumidor, pessoa presumidamente mais fraca, presunção essa absoluta, que portanto não admite prova em contrário. Como assim? Bom, se eu chego à conclusão que determinada pessoa é consumidor, ela é necessariamente uma pessoa mais fraca, carecedora, portanto, de uma atenção especial. Se ela não é consumidora, se ela não é, portanto, uma pessoa mais fraca, ela não necessita dessa norma especial que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, repare, desde logo, para a gente já desmistificar algumas informações que alguns operadores do direito, de maneira equivocada, partem umas premissas equivocadas. Repare, o Código de Defesa do Consumidor traz privilégios ao consumidor? De maneira nenhuma. Quando eu tenho a desconsideração da personalidade jurídica de maneira diferenciada do que eu tenho nas relações travadas entre pessoas em tese iguais, regidas pelo Código Civil, quando eu trago requisitos que facilitam a modificação e revisão de um contrato de consumo, quando eu trago regras que facilitam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso é algum benefício para o consumidor que já entra numa lide de consumo quase que vencedor? Claro que não. Repare, toda e qualquer relação jurídica de consumo, toda e qualquer prestação de tutela jurisdicional, a tutela jurisdicional ela deve ser prestada de maneira justa. O que se busca hoje é a chamada justiça no caso concreto. E eu só consigo chegar a essa justiça no caso concreto se eu estiver diante de litigantes que possuem o quê? Paridade de armas. Então repare o seguinte, olha como a premissa básica do direito do consumidor é importante e isso você nunca mais vai esquecer. Qual é, portanto, o grande objetivo do direito do consumidor? Como colocado, é tutelar o sujeito mais fraco, que é o consumidor, que é sempre mais fraco em razão, quando da sua análise frente ao fornecedor. Código de Defesa do Consumidor é uma norma especial em razão da pessoa que vai irradiar seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, sempre que se verificar o consumidor e um fornecedor, de modo que haja a implementação do valor constitucional tutela do consumidor. Tutela do consumidor. Então, qual é a premissa básica do direito do consumidor, que nesse primeiro momento introdutório do direito do consumidor, desse nosso curso específico, a primeira fase da OAB, sem conhecer as regras ainda do código, que você vai levar daqui para frente para a sua vida acadêmica, profissional, sempre que você estiver trabalhando com o direito do consumidor. O que marca o direito do consumidor que você pode nunca esquecer na sua vida de operador do direito? É o chamado desequilíbrio. Tenham sempre isso em mente, meus amigos. Direito do consumidor, pensou em direito do consumidor, automaticamente você vai pensar numa relação jurídica desequilibrada. Uma relação jurídica desequilibrada por diversos fatores históricos que não cabe agora nesse nosso curso nós trabalharmos. Mas o que marca o direito do consumidor é o desequilíbrio. Pensou em relação jurídica de consumo, automaticamente você vai pensar numa relação jurídica de consumo que está desequilibrada, que é injusta. Então eu preciso buscar, dentro do ordenamento jurídico, mecanismos que sejam capazes de buscar um equilíbrio nessa relação jurídica de consumo, de modo que ela se desenvolva de maneira justa e harmônica, de modo que nem consumidor nem fornecedor tenham seus interesses deixados de ser tutelados em razão de eventual desproporção de forças entre esses atores, entre consumidor e fornecedor. Mas por que eu estou falando isso? Porque o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, em todo e qualquer instituto que nós viemos a trabalhar, inversão do ônus da prova, desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade civil do fornecedor frente ao consumidor, possibilidade de modificar ou rever o contrato de maneira diferenciada do que eu tenho lá
nas relações entre pessoas em tese iguais, regidas pelo Código Civil. O que eu estou querendo chegar à conclusão é que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como principal objetivo implementar, concretizar o princípio da isonomia constitucional, tratando de maneira diferenciada quem é diferente, o consumidor, e de maneira igualitária aqueles que são iguais. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor traz para a gente, dentro das suas regras e princípios próprios e peculiares que nós vamos estudar, tem como principal objetivo reequilibrar essa relação jurídica que já nasceu desequilibrada. Tudo que eu tenho dentro do Código de Defesa do Consumidor, por isso é importante eu saber quem é consumidor, pois se eu erro quem é consumidor, significa dizer que eu vou aplicar um Código de Defesa do Consumidor numa relação jurídica que em tese já é equilibrada, onde não há necessidade de eu tutelar de maneira diferenciada nenhum de seus atores. Se eu aplico o Código de Defesa do Consumidor em favor de quem não é consumidor, eu desequilibro aquela relação jurídica. E o Código de Defesa do Consumidor busca justamente o inverso, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor tem como principal objetivo equilibrar essa relação que nasce por natureza desequilibrada, pois ela nasce com um sujeito mais forte, que é o fornecedor, na maioria das vezes detentor de maior poderio econômico, detentor de informações técnicas e específicas acerca daquele produto, daquele serviço, informações essas que não raras vezes não são repassadas ao sujeito mais fraco, que fica numa condição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Essa é a palavra, essa é a pedra de toque do direito do consumidor, ou seja, desequilíbrio. O que busca o Código de Defesa do Consumidor, portanto, é reequilibrar essa relação jurídica que já nasceu desequilibrada, seja na seara do direito material, seja na seara do direito processual, de modo que essa relação jurídica se desenvolva a partir daí de maneira equilibrada e de maneira harmônica. Claro que, como eu coloquei para vocês, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma eminentemente principiológica, o que faz com que o nosso CDC, pode parecer mentira, mas é verdade, seja um dos códigos mais modernos de todo o mundo. Por quê? Porque ele não traça regras específicas sobre determinada relação jurídica. O que ele traça são regras de conduta, princípios que o fornecedor deve observar de modo a não incrementar essa já condição de vulnerabilidade. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele está pronto para diversos anos. O fornecedor evolui na sua imaginação e na forma de praticar condutas abusivas que vão, na busca pelo lucro incessante, violar direitos básicos do consumidor, mas o nosso Código de Defesa do Consumidor está pronto para combater esse tipo de conduta, porque é uma norma principiológica, uma norma eminentemente principiológica. Então essa é a primeira noção que eu tenho que ter em mente. Direito do consumidor parte da premissa que eu tenho uma relação jurídica desequilibrada e o Código de Defesa do Consumidor entra em cena para reequilibrar essa relação jurídica de modo que ela se desenvolva de maneira válida e harmônica. Claro que eu tenho que ter o cuidado, dentro da análise do caso concreto, de não proteger o consumidor em demasia, de modo que a balança fique desequilibrada agora em desfavor do fornecedor. Não é essa a intenção da norma. A intenção da norma é que a relação jurídica fique sempre equilibrada e harmônica, tá? Então olha que interessante. O direito do consumidor, qual é o princípio fundamental da República? Qual é o princípio que informa todo o nosso ordenamento jurídico? Princípio da dignidade humana. E qual é uma das formas de se concretizar o princípio da dignidade humana? É através da concretização do princípio da isonomia, que é o que busca fazer o direito do consumidor. Então, repare, em última análise, nessa visão constitucional do direito do consumidor, tutelar
o consumidor, na verdade, eu estou implementando o princípio da isonomia constitucional, tratando de maneira diferenciada quem necessita uma atenção especial e, ao mesmo tempo, eu estou concretizando o princípio da dignidade humana. Então, tutelar o consumidor de maneira adequada, em última instância, é concretizar um dos objetivos da própria República, que é a proteção da dignidade humana, onde o ser, a pessoa, é o centro das atenções, é o centro do ordenamento jurídico. Voltando àquela pergunta inicial, qual é o status que o CDC ocupa dentro do nosso ordenamento jurídico? Qual é o status que o nosso CDC ocupa dentro do nosso ordenamento jurídico? Isso é importante para solucionar eventual conflito aparente de normas. Como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma especial em razão da pessoa, não em razão da matéria. A matéria, como por exemplo transporte, ela pode estar regulada de maneira específica no Código Civil, ou ela pode estar regulada de maneira específica em determinada lei ordinária, como por exemplo a lei dos planos de saúde, como por exemplo a lei de incorporação imobiliária. Então a questão que vai se colocar é, imagina eventual conflito aparente de normas entre aquilo que dispõe o Código Civil, contrato de transporte, por exemplo, e aquilo que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Como solucionar esse impasse, esse conflito aparente de normas? Eventual conflito aparente de normas que eu tenha entre Código de Defesa do Consumidor e a lei dos planos de saúde e a lei de incorporação imobiliária. Como trabalhar essa questão? Qual é o status, portanto, que o Código de Defesa do Consumidor possui dentro do nosso ordenamento jurídico? Se eu fosse pegar aquela pirâmide da teoria pura do direito, lá de Hans Kelsen, que todos nós aprendemos na faculdade, quem está no ápice do nosso ordenamento jurídico? Constituição. Não é isso? Constituição, que possui força normativa, hoje ninguém mais duvida, que todas as demais normas devem passar pelo filtro constitucional, interpretando de acordo com os valores previstos no texto constitucional. No nosso caso, qual é o valor que eu busco proteger? A defesa do consumidor. Abaixo, eu tenho o quê? As demais leis ordinárias. E vamos partir da premissa que lei ordinária e lei complementar estão no mesmo grau hierárquico, a diferença é uma questão de especialidade. Como, por exemplo, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código de Processo Penal. Mas por que você está falando em Código Penal, Código de Processo Penal na aula de Direito do Consumidor? Porque o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele criou uma sobreestrutura jurídica, quando ele criou um microsistema específico tendente à proteção do sujeito especial, do sujeito vulnerável, ele positivou regras de diferentes naturezas. Então eu tenho dentro do Código de Defesa do Consumidor normas de direito civil, como por exemplo as que regulam a responsabilidade civil. Eu tenho normas de direito processual civil, como por exemplo a inversão do ônus da prova. Eu tenho normas de direito processual civil coletivo, que nesse caso o CDC é regra geral, se aplica não apenas às lides consumeristas, mas a toda e qualquer demanda que envolva um direito coletivo. O CDC trouxe regras de direito administrativo, quando traz uma série de regras e possibilidade de aplicação de sanções administrativas quando da violação dos direitos dos consumidores. Eu tenho normas de direito penal que tipificam crimes contra as relações jurídicas de consumo. E eu tenho normas de direito processual penal que vão instrumentalizar o processo de julgamento desses crimes contra as relações jurídicas de consumo. Então eu tenho todo um microsistema próprio voltado à proteção do sujeito vulnerável, do nosso consumidor. E depois eu tenho aqui os decretos, resoluções, os demais atos normativos. E a pergunta é, cadê o Código de Defesa do Consumidor? Está aqui. Lei ordinária. Professor, então no conflito aparente entre o Código Civil, que é a lei posterior, quando, por exemplo, vigorar o contrato de transporte, que é a norma específica em razão da matéria,
o Código Civil terá sempre aplicação, ainda que se trate de uma relação jurídica de consumo. Está correto? Mais ou menos, mais ou menos. Verdade que, hierarquicamente falando, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil estão naquele mesmo patamar hierárquico. Então, se eu fosse passar por aqueles critérios clássicos de solução de conflito aparente de normas, eu intuitivamente concluiria que o Código Civil tem preferência. Mesmo patamar hierárquico, então esse critério não serve. Cronologicamente falando, o Código Civil é posterior e, pelo critério da especialidade, ele é especial em razão da matéria. Mas e o CDC? O CDC é especial em razão da pessoa que ele busca tutelar. O Código de Defesa do Consumidor veio a lume para regulamentar dispositivo constitucional, como nós já colocamos. O que significa dizer, de acordo com a melhor doutrina, que o Código de Defesa do Consumidor ele é uma norma supralegal. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma supralegal. Hierarquicamente falando, o Código de Defesa do Consumidor está no mesmo patamar que as demais leis ordinárias. Mas axiologicamente falando, valorativamente falando, o Código de Defesa do Consumidor ele é superior em relação às demais leis ordinárias. Mas isso significa dizer que ele vai, numa relação jurídica de consumo, eu vou aplicar apenas o CDC em detrimento, por exemplo, do que dispõe o Código Civil no contrato de transporte, ou em detrimento do que dispõe a Lei de Incorporação Imobiliária naquilo que é específico em relação àquele tipo de negócio jurídico? Não. Hoje, o valor maior que informa o nosso ordenamento jurídico é o mesmo, é o princípio da dignidade humana. O que significa dizer que, em eventual conflito aparente de normas, como, por exemplo, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, qual a norma legal a ser aplicada? Eu vou aplicar sempre o Código de Defesa do Consumidor? Não, sempre não. Eu vou aplicar aquilo que for o que é mais favorável ao consumidor. Com base em qual fundamento? Com base na chamada teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das fontes, que você encontra lá no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 7º, caput, que diz o seguinte: os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como os que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Teoria do diálogo das fontes. Em eventual conflito aparente de normas, por força de toda essa visão constitucional e da razão de ser do direito do consumidor, eu vou buscar dentro do ordenamento jurídico a norma que for sempre mais benéfica ao consumidor. Esteja ela dentro do microsistema do Código de Defesa do Consumidor ou ainda que ela esteja fora do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, Código Civil, Lei de Incorporação Imobiliária, planos de saúde, que for melhor para o consumidor, terá a aplicação. Tá certo, pessoal? Então, com isso eu encerro esse nosso primeiro bloco de estudos voltados ao concurso da OAB, essa primeira fase, essas questões objetivas, e até aqui nós trabalhamos uma noção básica do direito do consumidor. O que é o direito do consumidor e para que serve o Código de Defesa do Consumidor. No próximo bloco, nós vamos trabalhar os princípios do direito do consumidor e vamos trabalhar o que é uma relação jurídica de consumo, pois eu disse a vocês que eu só consigo aplicar de maneira válida, de maneira correta, esse microsistema de proteção especial do sujeito vulnerável quando eu tiver o quê? Uma relação jurídica de consumo que tem como premissa básica ser uma relação que já nasce desequilibrada. Tá certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima!